Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Inicia assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se assentem, irmãos. Esse texto vai nos falar, irmãos, sobre bases sólidas para o exercício da nossa liberdade cristã. Bases sólidas para o exercício da nossa liberdade cristã. Irmão, se houve alguém, ou se existiu alguém, que desfrutou de forma plena a liberdade cristã e liberdade de consciência, esse alguém se chama Paulo. Ele era tão livre em Cristo que nem sequer se tornou escravo da sua própria liberdade. Por quê? Porque Paulo sabia, ou melhor, aprendeu a conviver de forma correta com judeus e gentios, sem jamais ser pedra de tropeço para ambos. Os interesses do Evangelho e o supremo bem-estar dos homens e das mulheres que compunham a igreja era o que tinha de mais alta importância para Paulo. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que através de leituras das cartas de Paulo, principalmente, que muitos cristãos, embora estivessem desfrutando da liberdade cristã, ou seja, não eram mais assustados pelo medo escravizador do juízo de Deus, não eram mais escravos do pecado, nem muito menos da maldição da lei, porque foram alcançados em Cristo Jesus. Mas eram irmãos que ainda tinham uma consciência fraca, fraquinha. Não obstante ter sido alcançado pela graça de Deus em Cristo,
não conseguia ainda ver a amplidão ou a amplitude do sacrifício de Cristo em todas as áreas da vida. Mas eram irmãos que ainda tinham uma consciência fraca, débil, como diz o texto, ou como traduziu a atualizada, que eram escandalizados por ver alguns comer carne, outros beber, e eram irmãos meticulosos. E havia muitos na igreja, crentes de fé fraca, imaturos, carentes de instrução, carentes de uma libertação completa da mente. Esses irmãos precisavam ser tratados com cuidado, com certo zelo. E Paulo vai dizer, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 8, nós não devemos prejudicar aqueles porque Cristo morreu por causa de comida e bebida. Que a vossa liberdade não seja a ocasião de tropeço aos mais fracos. Pois não obstante haver fracos, haviam outros que eram maduros, que conseguiram pela instrução do Evangelho compreender que a redenção em Cristo alcançou várias áreas da sua própria vida. E esses irmãos comiam, bebiam, eram livres em sua própria consciência, comiam de tudo, não distinguia entre dias de festas e outros que não eram dias de festas, porque para ele todos os dias eram iguais. E o texto aqui menciona duas áreas em que esses irmãos eram susceptíveis: comida e dias religiosos. Mas a pergunta é: o que se fazer quando há num ambiente congregacional fracos e fortes? O que fazer? Ou como os fortes devem se comportar diante daqueles que ainda se escandalizam em ver certo tipo de comportamentos que não ferem a lei moral de Deus? Não obstante os fracos que ainda têm a consciência débil, que não conseguiram amadurecer certo ponto, como eles devem julgar os fortes? Será que devemos construir na igreja dois polos, ou dois grupos, e o de cá se põe a malhar do de lá, e o de cá se põe a julgar o de cá? O que a Bíblia vai nos ensinar é: será que o padrão que determina o nosso relacionamento com os irmãos é a minha própria consciência? Seja ela amadurecida ou fraca? Ou são bases mais sólidas, doutrinárias, bíblicas? Ou devemos olhar para os nossos irmãos e ver neles que Deus os acolheu e que Cristo morreu também por eles? Antes de chegarmos aos pontos do texto, devemos entender algumas questões para não sairmos daqui mais confusos. Com respeito à liberdade cristã, é sobre isso que o texto está atingindo. Devemos distinguir entre questões morais e questões imorais. Ora, as coisas que são essencialmente erradas, imorais e que ferem a lei de Deus, e devem ser repudiadas por todos, tanto pelos fracos bem como pelos fortes. Há questões na vida cristã que não são questões de licitudes ou licitudes. É lícito, mas não me convém. Se o meu irmão se tropeça e me vê comendo carne, não como mais carne. Questões morais não passam por esse caminho ou por esse viés. Questões morais são contra a palavra de Deus e contra a lei de Deus. E independe de que se você é fraco ou forte,
devemos julgá-las como imorais ou como morais. Mas em relação à liberdade cristã, com respeito às coisas que Paulo está julgando no texto, que ainda os irmãos não têm maturidade ainda de fazer, ou de exercer, ou de praticar, ou até mesmo de ver os outros fazerem, são questões de consciência dos homens. São homens que ainda têm sua consciência imatura, são meticulosos, são cercados ainda de zelos desnecessários, enquanto outros são livres. Sua mente desfruta de toda a liberdade que Cristo trouxe. Para ele não há mais comida impura e comida impura. Para ele o reino de Deus é muito mais do que comida e bebida, enquanto outros ainda estão cercados de zelos, de cuidados, de meticulosidades. E é sobre isso que o texto está falando, não de questões morais e imorais. Segundo ponto, o texto vai nos mostrar que são questões secundárias que estão sendo objeto de disputa. Um julga de cá e o outro desdenha de cá. Um julga de lá e o outro critica de cá. Os cristãos aqui estavam transformando o reino de Deus em comida e bebida, ou trazendo para um contexto atual, transformando o reino de Deus em saia e calça e roupas, ou elementos subjetivos e secundários, que devem ser julgados pela maturidade da consciência de cada um. Na igreja de Roma, os crentes fracos estavam julgando os crentes fortes. Assim, fulano é liberal. Fulano é liberal. E os fortes diziam: coitado, tão imaturo, tão menino, preso a certas coisas que eu tenho a plena liberdade para desfrutá-las. O pecado de um era julgar o outro. O pecado dos outros era desprezo aos mais fracos. E Paulo vai mostrar que tanto julgamento quanto desprezo são atitudes inadequadas aos membros da família de Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Deus o acolheu, Cristo morreu por ele, são nossos irmãos. São questões que o texto vai trabalhar. Ao invés de estarem agindo segundo o nível de liberdade de cada um, segundo a maturidade de consciência de cada um, nós devemos ser tomados pelo zelo do amor fraternal e coexistir amigavelmente, sem um colocar tropeço na vida do outro. Não se deve fazer da igreja uma arena de discussões cujas características central é a argumentação, o embate, o julgamento. O que o texto nos chama a atenção, irmãos, é que nós devemos ter o discernimento para não exaltar as coisas secundárias ao nível de essenciais e deixar com que elas dividam e deixar com que elas minem, roubem a paz e a comunhão da igreja. Devemos tratar as coisas secundárias dentro do escopo da liberdade cristã, que deve ser medida, praticada pelo amor fraternal, pelo respeito mútuo. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, temos o saber de que o ídolo nada mais é. Mas Paulo diz, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E é justamente o amor que vai limitar o exercício da minha liberdade até o ponto de eu não escandalizar os fracos e respeitá-lo, até que um dia ele consiga amadurecer e ver que Cristo agora desconstruiu essa dualidade entre puros e impuros, pode e não pode. Como diz Paulo em Colossos, se já ressuscitastes com Cristo,
Porque vocês agora estão cercados de elementos que regem o mundo, como não toque, não prove e não manuseie. Mas você deve estar perguntando assim: quem são os fracos? Quem são os débeis? Alguns vão dizer assim, irmãos: os fracos aqui são os irmãos recém-convertidos do paganismo. O mesmo grupo que Paulo havia enfrentado na igreja de Corinto. Ou seja, mesmo sendo resgatados da idolatria, esse grupo lá de Corinto, ele tem a sua consciência ainda muito fraca. Esses irmãos estavam impedidos ou deixando de comer carne, por quê? Porque a carne que eram oferecida nos templos pagãos eram também vendidas no açougue. E aqueles irmãos, cheios de meticulosidade, não compravam carne com o receio de estarem se tornando impuros, ou da sua relação com Cristo ser afetada. Paulo diz: o ídolo nada mais é, irmãos, porque pela oração e com ações de graças o alimento é separado. E esses irmãos não comiam. Eles temiam que estivesse comprometendo a sua vida aos ídolos. Aí depois os irmãos leem em Romanos 14 e leem em 1 Coríntios 8. Os irmãos verão similaridades. Mas aqui em Romanos não faz referência à idolatria, não faz referência a carnes oferecidas a ídolos, não. Então, concluindo, não é esse grupo. Não são cristãos gentios convertidos do paganismo. Quem é? Aí os outros vão dizer: os fracos são os legalistas. O mesmo grupo que Paulo enfrentou na igreja da Galácia. São legalistas que ainda não conseguiram compreender o princípio fundamental de que os homens são justificados pela fé. Não é a comida mais que nos torna agradáveis a Deus. Agora eu pergunto a vocês: se o evangelho ou a verdade estivesse sendo atacada na igreja de Roma, Paulo estava nos mandando acolher o fraco? Não. Aqui não é a verdade que está sendo atacada. Nós veremos que aqui são cristãos legítimos, que foram acolhidos por Deus. E não são os legalistas. Mas quem é, irmãos? Os fracos aqui são pessoas, melhor dizendo, em sua maioria judeus, que foram alcançados pelo evangelho e que de sã consciência estavam ainda se comprometendo às regras do Velho Testamento, de não comer carne de porco, de ainda obedecer aquele calendário judaico de festas das cabanas, Páscoa, toda aquela cultura judaica, ou aquilo que o Velho Testamento apontava para Cristo, e que eram sombras, e eles observavam todas as regras do Velho Testamento. E na igreja de Roma havia judeus e gentios convivendo juntos, servindo a Deus juntos. E além disso, percebemos que Paulo quer atingir a esses dois grupos e levá-lo à consciência de que eles precisam viver como servos de Deus. Romanos 15, verso 5, quando Paulo diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ou seja, não deve haver desprezo, intimidação, condenação,
julgamento, e isso só será permitido, veja, se nós entendermos as perspectivas essenciais do Evangelho. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu, verso 9, e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ou seja, Paulo pega verdades sublimes e aplica ao mais simples dever: respeitar uns aos outros, conviver amigavelmente com níveis de consciências e de liberdade cristã diferentes. Sabe como os reformadores chamavam essas questões que Paulo está trabalhando em Romanos 14? Questões de indiferença. São coisas sobre as quais as Escrituras não se pronunciam com clareza. Tais como uso de maquiagem, de joias, beber ou não beber bebidas alcoólicas. Qual é a relação entre história e escatologia? Qual é exatamente o que é céu e o que é inferno? Nestas e em outras coisas, a Escritura não se pronuncia com clareza. Não. O problema é como lidar com as diferenças de consciências em questões sobre as quais ou a Escritura se silencia, ou sobre as quais as Escrituras nos ensinam que elas não devem nos dividir. E como Paulo vai trabalhar para nos ensinar isso? Qual é a base que Paulo vai fundamentar ou estabelecer para o exercício da nossa liberdade cristã? O primeiro Paulo coloca um princípio fundamental. Verso de número 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ou seja, devemos aceitar. É importante esclarecer, irmão, já de início, que a fraqueza aqui, a debilidade aqui a que Paulo se refere, não é uma fraqueza de vontade, não é uma fraqueza moral, não é uma fraqueza de caráter, não é isso. É uma fraqueza que diz respeito à fé do indivíduo, ou se a fé em Cristo permite certos tipos de comportamentos ou não. Portanto, se estamos a fim de entender o texto e de dar a esse irmão um retrato fiel, não devemos imaginar aqui um cristão que facilmente é vencido pela tentação, é vulnerável. Não é isso. O fraco aqui é um cristão sensível demais. Tudo escandaliza a mente dele, ou a consciência dele, tudo perturba, cheio de indecisões, de escrúpulos. E Paulo vai mostrar que o que falta ao fraco aqui não é força de vontade, não é mudança de caráter, mas é liberdade de consciência, maturidade. Mas observe também que aqui não há nenhuma tentativa de dissimular quem o irmão é. Ele é débil, ele é fraco. Não está tentando aqui mascarar a fé do indivíduo. Eles são irmãos fracos. Falta-lhes convicção. São imaturos, incautos e até equivocados. Mas nem por isso devemos ignorá-los, hein? É isso que a Bíblia está dizendo. Nem por isso devemos dizer: sai do ambiente que aqui só há fortes. Nem por isso devemos censurá-los, hein? O termo utilizado por Paulo é forte: acolhei.
E o termo utilizado por Paulo é muito mais do que aceite-o no seu grupo. Ou melhor, receba esse irmão no seu círculo de conhecimento. É muito mais do que isso. O termo aqui é acolhê-lo em nosso círculo de amigos, em nosso coração. Aqui implica o calor e a bondade que marca o verdadeiro amor fraternal. Amém. Observe, esse termo é tão forte que foi utilizado por Cristo. Sabe aonde? Em João 14, verso 3. Quando Cristo diz que irá acolher o seu povo em sua presença no céu. E Cristo vai nos acolher com bastante indiferença. É para desfrutar a plena comunhão que aqui já começou. Um outro exemplo é Atos 28, 2. Quando Paulo está indo a Roma. E quase sempre, todos os navios que Paulo pegava, sofria diante de tempestades. E não foi diferente dessa vez. Ao ponto de os náufragos ter que pular do navio e nadar em direção a uma ilha chamada Malta. E lá Lucas diz que os homens de Malta acolheram os náufragos com muita humanidade. Amém. Ou seja, é dessa forma que nós iremos receber esse irmão ou essa irmã. Agora tome cuidado aqui, irmãos, no texto. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O texto não está dizendo que a igreja deve ser um lugar aberto, no sentido de não estabelecer critérios. Uma igreja que se oferece membresia a todo mundo. O texto não está dizendo isso. Alguns podem pegar o texto e entender acolher como aceitação nos termos modernos. Aceite, sem critério. E muitas vezes alguém se apela ao amor incondicional de Deus. Observe, o amor de Deus não estabelece condições. É evidente. Você não precisa se adequar para receber o amor de Deus. Deus nos amou, por isso enviou o seu Filho para morrer por pecadores. Mas a aceitação de Deus tem critérios: fé e arrependimento em Cristo Jesus. Amém. Agora a pergunta é: por que o fraco deve ser acolhido? Por que não devemos ter critérios? Não. Porque primeiro, Deus o aceitou. Verso 3. Porque Deus o acolheu. O fraco aqui é um crente legítimo, mas que ainda não desfruta da maturidade cristã, como muitos fortes desfrutam. E essa é a razão pela qual a igreja o acolhe. Mas como é essa acolhida? Não, porém, para discutir opiniões, sem discutir assuntos controvertidos. Pode comer carne de porco? Não pode. Pode comer isso? Não pode. Pode beber isso? Não pode. Tem que usar isso? Não tem. Tem que guardar dia de festas? Não tem. O termo aqui pode significar discussões, debates, discórdias, julgamentos. E a outra palavra, discutir opiniões, como bem traduziu a atualizada, pode referir-se a questões que são de conflitos íntimos, questões que anseiam a consciência, que o irmão fraco come assim, mas a consciência dele diz assim. Ou que ele vê o forte praticando e diz assim, eu vou praticar também, e o irmão está praticando. Aí vai dizer, a consciência dele está acusando. Causa ansiedade, a consciência dele ainda
Sofre aflição porque ele acha que aquele alimento, aquilo ou aquilo outro está maculando a sua relação com Cristo. Então Paulo diz: não discuta opiniões. Aí Paulo confirma: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. A dieta do irmão é balanceada. Então no almoço da igreja ele tem que trazer o alimento dele, porque ele não vai comer carne. E a igreja nesse sentido não pode se tornar uma arena, um lugar onde se constrói um palanque para argumentações, discussões, ou até mesmo coloque-se um banco dos réus, interrogando e acusando. A acolhida diz respeito também a respeitar as suas opiniões próprias, porque não são questões morais, não está ferindo a lei moral de Deus, nem está trazendo escândalo ao Evangelho de Cristo. São opiniões. O irmão continua comendo legumes. Sabe por quê? Porque o problema do fraco não é falta de debate, mas de maturidade. E isso a contenda, as discussões, os embates não vão produzir. A acolhida diz respeito a respeitá-lo, amá-lo, até que sua consciência amadureça, até que a instrução que a igreja lhes transmite, ou dá a ele, lhes proporcione começar a enxergar as coisas, ver as coisas, a enxergar as coisas com a ótica da redenção cristã. Portanto, há um princípio: devemos acolher, sem discutir. Segundo ponto, e tomar cuidado com os aspectos negativos do nosso relacionamento. E Paulo aqui vai estabelecer agora, a partir do verso 2, 3 em diante, essa base, mostrando que não devemos desprezar e nem julgar. E aí a gente começa perguntando: por quê? Que não se deve nem desprezar e nem julgar. A primeira verdade está no verso 3: porque Deus o acolheu. E Paulo aqui pega o primeiro ponto: comida e bebida. Um crê que de tudo pode comer, está livre. Já o outro é fraquinho, come apenas legumes. Mas isso aqui, irmãos, comer legumes, não é um princípio ou por questões de saúde. Recebeu uma dieta, vai ter que cumprir. Não. Ele come legumes, sabe por quê? Para ter a certeza de que ele nunca vai comer aquilo que é impuro. Ele come legumes porque ele não quer ser pego no erro de comer algo que é impuro. E Paulo diz assim: quem come, não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E Paulo mostra dois perigos. O forte pode ser tentado a ter pena do fraco. Ou o maduro pode ser tentado a ter pena do imaturo. Agora já o imaturo pode dizer: aquele é um liberal, aquilo está usando da liberdade cristã. Aí Paulo vai mostrar: é uma ousadia tanto desprezar como julgar a quem Deus acolheu.
Sabe qual é a melhor maneira? Paulo vai mostrar de decidir qual é a nossa atitude em relação aos fracos. É ver e enxergar qual foi a atitude de Deus em relação a ele. Paulo vai dizer: Deus é um crente legítimo, dá frutos dignos de arrependimento, e nós devemos tratá-lo como Deus o tratou. A despeito ainda dessas diferenças, deve ser o padrão de Deus e não o nosso padrão de maturidade. Devemos olhar para o caráter de Deus, para a forma como Deus nos recebeu e nos acolheu, e colocar isso como padrão ou como base para acolher o que é débil, o que ainda é fraco. Porque eu digo, se o critério for a nossa maturidade, a igreja vai se tornar um ringue, um lugar de disputas. Mas quando olhamos para a cruz, irmãos, quando olhamos para Cristo, que conviveu no seu ministério terreno com a imaturidade daqueles homens, que só foram compreender o propósito de Cristo muitas vezes depois da ressurreição. Deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, conviver com as indiferenças e as imaturidades dos imaturos, e com a maturidade dos maduros. E na igreja é assim: os maduros vão ter que suportar os imaturos, e não o contrário. Os maduros que têm plena consciência e a sua mente é livre, vai ter que limitar a sua liberdade pelo amor cristão. Amém. E receber aqueles que ainda estão cheios de debilidades, cheios de questões pessoais, que não pode comer um pedaço de carne que ainda se perturba. Então, o primeiro ponto fundamental é: devemos julgar pela atitude de Deus em relação a eles, ou a ambos. Deus os acolheu. O segundo ponto é: devemos aceitar as diferenças, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos. Verso 4 a 9. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Não faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9 ele conclui: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Irmão, se é inadequado julgar e criticar quem Deus acolheu, é inadequado interferir no relacionamento entre o mestre, e a palavra aqui é, e seu escravo doméstico. Ou seja, aqui, o servo alheio aqui é um escravo doméstico. Não é o doulos aqui. É um escravo que pertencia a um senhor para o serviço doméstico. E Paulo vai mostrar isso, vai estabelecer isso, para mostrar que está havendo intromissão nesse sentido. E Paulo vai
fazer isso através de uma pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, o escravo que pertence a um senhor para o serviço doméstico. Ou seja, se na vida comum esse tipo de comportamento não era permitido, agora Paulo vai aplicar na relação de nós para com Cristo. Aí Paulo vai mostrar: para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. O ponto aqui é: você está de pé por quê? Por causa da sua maturidade, por causa do seu conhecimento, da sua força, da sua capacidade? Ou você está de pé porque o Senhor é poderoso para te sustentar? Você está de pé porque a teologia que você conhece lhe permite compreender tudo isso? Ou você está de pé porque Cristo te mantém de pé? Ou será que aquele que ainda é débil, Cristo não é poderoso para sustentá-lo? E Paulo diz: e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo, e não ele a si mesmo, e nem você a você mesmo, e nem nós somos capazes de nos sustentar por aquilo que conhecemos. Pois tudo aquilo que recebemos pela graça de Deus em Cristo, vem porque Cristo primeiro morreu e ressurgiu para ser Senhor de todos. E aqui Paulo desenvolve o segundo ponto: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Agora cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. Irmãos, eu já de cara aqui a gente tem que começar dizendo que aqui Paulo não está abrindo um precedente para que os irmãos julguem o dia do Senhor a partir da sua própria consciência e maturidade. Não, o dia de Cristo para mim todos os dias são iguais. Não é isso aqui. Esse dia e dia, ou iguais todos os dias, está relacionado justamente ao grupo que está tendo esse critério, que com base na própria carta, são os judeus que estão ainda praticando aquilo que a sua cultura lhe permite: dias de festas, dias de jejuns, sejam anuais, semanais, mensais. Estão praticando aquilo que os gentios não praticavam. Ou seja, se há alguém legítimo judeu que nasceu numa família que observa dias de festas, dias específicos, e que aquilo faz parte da sua identidade, e que ele em Cristo foi alcançado pela graça de Deus e tem sua consciência afirmada de que pode livremente continuar praticando e fazendo isso, Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Paulo diz que conviveu com os judeus para ganhar os judeus, e conviveu com os gentios para ganhar os gentios. Em Atos a gente vê Paulo cumprindo o voto, a gente vê Paulo rapando a cabeça, a gente vê Paulo circuncidando Timóteo, isso sem ferir a consciência dele. E Paulo diz: sabe qual deve ser a nossa primeira preocupação? Estar convicto em nossa própria mente, ou bem definido em nossa própria mente, porque quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz.
As coisas devem ser julgadas como parte integrante do nosso discipulado cristão. Ou seja, quer comais, irmãos, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, vocês devem fazer isso com o intuito de glorificar a Cristo. Ou seja, tudo deve ser feito e praticado no intuito de glorificar aquele que se tornou Senhor das nossas vidas. Portanto, se alguém come e está dando graças a Deus por isso. Agora, se alguém não come, Paulo diz, dá graças a Deus também. Nós devemos fazer aquilo no sentido de glorificar a Cristo. E os dois movimentos aqui Deus nos concede e eles voltam como ação de graças para Deus. Porque dá graças a Deus. E quem come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Portanto, devemos olhar e ver que Cristo morreu para ser o Senhor, e que agora tudo que iremos fazer deve ter como objetivo glorificar aquele que se tornou o Senhor. Agora sim, a relação Senhor e servo, veja como é que é ampla. Veja verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Tudo que temos, a expressão total da vida, não deve ser para si mesmo. E a morte também, nem morre para si. Aí Paulo confirma, porque se vivemos a vida, e a vida aqui é em suas expressões mais amplas, para o Senhor vivemos. Nós devemos compreender o senhorio de Cristo. É isso que Paulo quer deixar claro. Porque também para o Senhor morremos. E aí ele conclui, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora, por ele ser o nosso Senhor, ele também é Senhor do outro. Ou seja, se ele morreu para ser o meu, ele também morreu para ser o Senhor dos irmãos. E como isso se deu? Verso 9. Foi precisamente para esse fim, para essa finalidade, que Cristo morreu. Todo o poder agora me é dado nos céus e na terra. Deus o constituiu como cabeça da igreja, o principado entre as potestades. Deus fez convergir todas as coisas em Cristo e o deu à igreja. Então ele é o Senhor da minha, do fraco, do forte, do débil, do perspicaz. Ele é Senhor de todos. De todos. Então, a sua maturidade é fruto do senhorio de Cristo. A sua capacidade de estar de pé é fruto do senhorio de Cristo. Portanto, é olhando para Cristo que nós iremos conviver ainda com certos aspectos diferentes uns dos outros. Uns amadurecem bem rápido na vida cristã, outros ainda são lentos. E terceiro ponto, devemos, irmãos, acolher com respeito
os fracos e aceitar o outro, porque somos irmãos. Verso 10. Tu, porém, que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Paulo muda da relação com Cristo para a relação com o irmão. É como diz um estudioso, Paulo vai das verdades sublimes aos mais simples deveres. Então Paulo diz, Deus aceitou, Cristo morreu e ressurgiu. E esse morrer e ressurgir, e essa reunião dos fracos e dos fortes no corpo de Cristo, é uma relação de irmãos. E eu já disse aos irmãos que o termo aqui, irmãos, não é um fundo retórico de Paulo, nem é uma piedade sem substância de Paulo. Ambos, o nosso relacionamento de uns para com os outros é de fato relacionamento, ou deve ser na prática, porque em tese é relacionamento entre irmãos. Jesus, tua família te chama. Minha mãe, meu pai e meus irmãos são esses que fazem a vontade daquele que me enviou. Portanto, quando nos lembramos disso, deve ser sempre, ou deve nos motivar esse entendimento de irmãos, a prática de menos criticar, de sermos menos impacientes, menos grosseiros e mais generosos. E quarto e último, irmãos, verso 10 em diante, devemos aceitar as diferenças, porque um dia iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Parece aqui, irmãos, ecoar a voz de Cristo, né? Mateus 7, verso 1. Não julguem para que não sejais julgados. Mas que tipo de julgamento Jesus estava se referindo, irmãos? Ou que tipo de julgamento Paulo está se referindo aqui? Será que proibindo a nossa capacidade de julgar e avaliar as coisas segundo a justiça de Deus? Será que o caso aqui, irmãos, é para que não devamos obedecer o critério de examinar todas as coisas segundo a ótica da justiça de Deus e do Evangelho? Não é. O que se proíbe aqui aos discípulos daquele que foram unidos a Cristo é a nossa mania rápida de censurar, de julgar no sentido de estabelecer juízo, ou condenar algo em alguém. Agora, qual é a razão disso? É que um dia as coisas vão, inverter. Um dia será eu e você que seremos chamados no tribunal de Deus. Ou seja, a autoridade e a prerrogativa de julgar, censurar, condenar, pertence a Deus. Emitir o julgamento e dar a sentença, só Deus faz isso. E um dia nós seremos lembrados de que esse papel se inverte. E como Paulo confirma isso? Isaías 45, verso 23. Por minha vida, diz o Senhor, ecoa Isaías, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. O fato aqui está na universalidade da jurisdição divina.
toda língua, todo joelho. Aí continua Paulo. Dessa forma, verso 12, é cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E não devemos dar conta da vida dos outros. E se Deus é o juiz e estamos entre os julgados, a nossa postura não é mais de julgamento, de desprezo e de crítica, mas é de acolher. E eu finalizo dizendo, mais uma vez, aqui Paulo está estabelecendo fundamentos para o exercício da nossa liberdade cristã. Portanto, se nós estivermos diante de questões morais, elas devem ser enfrentadas com seriedade e não acolher. E não é isso aqui que Paulo está trabalhando. Paulo está trabalhando questões de liberdade cristã, aonde a Escritura não estabelece de forma clara aquilo que devemos fazer. E eu já disse, a igreja não tece questões definidas de roupas, de vestes, de práticas alimentares. Atos capítulo 15, os gentios são consolados com a carta do concílio. Devem se abster da prostituição e das carnes sacrificadas aos ídolos. Isso. Porque os judeus diziam, vocês vão ter que se submeter às regras dietéticas do Velho Testamento. Paulo disse, é o que ele diz a Pedro, você sendo judeu não vive como judeu? Por que você quer que os gentios vivam como judeus? E 4 coisas devem estar assentadas aqui. Nós devemos julgar pelo critério da aceitação divina. Deus o aceitou. Agora, como Deus aceita? Fé e arrependimento. Então, se os irmãos são cristãos legítimos nesse sentido, em sua vida há a prática diária do arrependimento, da fé em Cristo, da submissão à verdade, ainda que sejam imaturos. Segundo ponto, Cristo morreu, é o Senhor da vida dele. Terceiro, são irmãos, membros da mesma família. E quarto ponto, Deus é o juiz, irmãos. Deus é o juiz. Então, isso deve ser suficiente para santificar o nosso relacionamento uns com os outros. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, nesta noite te agradecemos e queremos bendizer ao Senhor pela tua palavra, Senhor, aqui cantada, lida, pregada, e que ela venha, Senhor, produzir a liberdade, Senhor, de consciência. Não somente a liberdade, Senhor, cristã, que é a liberdade da escravidão do pecado, do juízo condenatório, da maldição da lei, do mundo, Senhor, do sistema do mundo, da nossa própria natureza. E isso, Senhor, toda alma que foi recriada desfruta. Mas ainda, Senhor, somos imaturos em muitos aspectos da vida cristã. Ainda, Senhor, nos embaraçamos com questões fundamentais e secundárias. Mas nós, Senhor, como servos, como aqueles, ó Deus, por quem Cristo morreu e ressurgiu para ser o Senhor,
Reconhecemos que estamos de pé a despeito das nossas debilidades, pela graça. Mas pedimos a Ti, ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos ligeiramente rumo à maturidade cristã. Amém. Que o Teu Espírito, Senhor, que proporciona iluminação, compreensão, possa, ó Deus, livrar a mente e a consciência dos irmãos das amarras, para que todos possam desfrutar não somente da liberdade cristã, mas também da liberdade de consciência. Amém. É o que nós Te rogamos, Senhor. Mas até chegar a esse momento, Deus, ou enxergando mais débeis ou fracos, dá-nos a capacidade em amor de acolhê-los, Senhor. Amém. E ter paciência e esperar até que todos cheguem à plena maturidade do Filho de Deus. Ajuda-nos, Pai, é o que Te rogamos em nome de Jesus. Amém.